Tudo na vida precisa passar por decisões, e as nossas decisões é importante. E eu queria assim dizer para você hoje, que aqueles que precisam de uma decisão, aqueles que querem acertar, precisam recorrer àquele que tem já estabelecido a sua história nas suas mãos. Quem é essa pessoa? Deus, o Senhor. Ele tem todo o controle, Ele tem a história sua escrita. E se você entender isso, você vai poder, com certeza, perceber o que Deus tem para a sua vida. Se você estudar um pouquinho sobre a história das pessoas que foram relevantes na palavra de Deus, você vai ver as histórias na Bíblia de pessoas que alcançaram o êxito e pessoas que tiveram que passar por decisões. Então, quando nós olhamos a história das pessoas, nós vamos entender que não foi aleatoriamente que Deus escolheu essas pessoas para que eles pudessem viver o que eles viveram, porque com certeza Deus estabeleceu através das atitudes que essas pessoas foram tomando. Então você vai ver isso muito claro no decorrer da palavra. Quando você está lendo, você vai ver a história de homens, que mudaram a história. É só você ir para a galeria dos heróis da fé, você vai ver lá vários homens, que tiveram um posicionamento, decisões, e por causa disso vocês vão ver a história deles. As decisões deles mudaram a vida deles, e não só a vida deles, mas também das suas gerações, e nós precisamos pensar muito nisso. Então eu quero orar com você agora, e nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a palavra, e talvez nós vamos sair daqui com algumas advertências muito importantes para a nossa vida, onde nós vamos ouvir Deus falar conosco, dizer assim: olha, nós precisamos melhorar nisso. Quantos estão comigo aqui hoje? Então feche os teus olhos, por favor, vamos orar. Pai, nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, que mora dentro de nós, fala conosco através da palavra, ministra o nosso coração, nos ensine, Senhor, que a Tua palavra venha ser viva sobre nós hoje, que venha o rema de Deus, que venha a palavra certa, que o Senhor fale no nosso coração e nos ensine através de tudo aquilo que o Senhor vai falar para nós hoje, e que nós possamos sair daqui prontos para obedecer a Tua voz e viver os comandos espirituais de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa oração e a nossa declaração de fé, em nome de Jesus, amém e amém. Então eu vou começar com você falando sobre advertências. É importante, quando a gente vai decidir alguma coisa, a primeira coisa, nós precisamos ser advertidos, e o Senhor então vai falar conosco aqui sobre isso. A Bíblia vai dizer ali em Tiago capítulo 4, sobre alguém que vai tomar uma decisão, e às vezes quando a gente vai na direção daquilo que nós achamos que é o melhor para nós, nós vamos decidindo coisas, e por causa disso, nós precisamos ouvir o que a voz de Deus diz. A palavra vai dizer assim para nós, diz assim em Tiago capítulo 4, ele vai dizer assim: nunca diga, eu vou para tal lugar, vou ganhar dinheiro, vou ser isso, vou ser aquilo. Pelo contrário, a Bíblia vai advertindo você e diz assim: diga assim, se Deus... Para lá, vocês estão lendo a Bíblia, né, gente? Então vamos lá. Se Deus quiser, se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo. O que seria isso? Colocando a minha decisão na mão do Senhor. O Senhor é o Senhor que decide o que é melhor para a minha vida, porque nós decidimos muitas coisas, e às vezes nós não buscamos ouvir a voz de Deus nas nossas decisões, e por isso tem muita gente errando, e errando feio. E tem um outro texto lá em Colossenses capítulo 3, que diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro no teu coração. O que seria isso, gente? A paz de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, às vezes nós estamos indo em direções erradas,
e depois Deus vai precisar falar muito conosco. E o que nós precisamos para decidir as coisas certas é ter a paz de Cristo. O árbitro, seja no jogo, ou seja, o guarda, né, com o apito na mão, ele vai mandar você parar ou seguir. Assim também é no futebol. Dependendo do apito, você vai ter que parar. Tem hora que nós vamos ter que ouvir, através da paz, que é o árbitro, no nosso coração, esse apito dizendo: pare, você está indo longe demais. Ou quem sabe: ei, está na hora de seguir, está na hora de ir à frente. Por que você está parado? Nós precisamos só ouvir a voz de Deus e ter essa paz que excede todo o entendimento. Hoje eu quero falar com vocês sobre um homem que me chama muita atenção, porque ele aprendeu a ter decisões assertivas, e por causa disso ele foi colocado na categoria de um dos heróis da fé. É um homem chamado Moisés. É muito precioso quando a gente lê a história de Moisés. Até quero incentivar você depois a ir lá e ler, porque você vai com certeza entender alguns princípios de Deus para a sua vida. Quando a gente fala de Moisés, você pode estar pensando assim, né? Quando a gente vai olhar a história, ei, não foi por acaso que Deus escolheu Moisés. É porque o Moisés decidiu. Ele decidiu buscar a Deus. E você vai ver a história. Moisés fez escolhas certas, e ele fez escolhas pela fé. E quando ele escolhe, ele atrai a vontade de Deus. Incrível como a fé atrai as decisões assertivas. É importante nós entendermos isso. As nossas decisões, elas determinam o nosso futuro. Nós precisamos pensar muito nisso. Todos os dias eu vou acordar cheio de oportunidades. Eu vou acordar e vou ter oportunidade de decidir entre o certo e o errado. Aonde eu chegar, nos ambientes onde eu for, eu vou ter a oportunidade de fazer aquilo que é certo ou que é errado. Escolhas. Nós vamos ter escolhas. Por quê? Porque Deus nos colocou com esse poder de decidir, e toda escolha tem as suas consequências, seja elas boas ou ruins. Olha para o teu irmão, diz e demonstra assim para ele com que você está entendendo isso, né? Diga: todos os dias, fala sério para ele, todos os dias você vai ter a oportunidade de decidir. São escolhas, boas ou ruins, e você vai colher segundo as suas escolhas. Uau! Dá para entender isso? Por isso, gente, a gente tem que pensar muito bem no que nós estamos vivendo. Que escolha nós estamos tomando, né? Porque vai ter momentos que a gente vai ter que pagar um preço por uma escolha. E escolhas erradas têm consequência, infelizmente. Por isso a Bíblia está recheada de princípios que nos leva para decisão assertivas. Olha só, vamos começar em Gênesis capítulo 4, verso 7. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer para nós aí. Olha só, essa aqui é uma decisão assertiva. Essa história aqui, para você entender, é Caim e Abel, tá? Só para você entender. Caim e Abel, por causa de uma oferta que foi levada a Deus, alguém escolheu oferecer o melhor para Deus, e o outro ficou muito chateado, porque Deus aceitou a oferta que foi dada de coração. Até isso precisa ser pensado. E aí a Bíblia vai dizer assim, o próprio Deus falando com o Caim: se procederdes bem, não é certo que é aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado já está na tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É você que tem a responsabilidade de dizer não
aquilo que vai vir bater na sua porta, tentando te destruir. Todos os dias você vai ter a oportunidade de dizer não, ou engolir, e às vezes arcar com consequências. Foi o que aconteceu com Caim. Você sabe da história de Caim depois disso, depois que ele matou o Abel? Houve uma destruição. A família desse homem tem um histórico terrível por causa de uma decisão errada. Ele poderia ter decidido mudar a sua história, porque o Senhor veio e deu oportunidade a ele de mudar, como Deus tem dado oportunidade para nós. Quantos estão comigo? Nós precisamos entender isso. Olha só, olha o que está escrito em Gênesis, para você entender Gênesis 4:7. É algo muito importante para você entender. Você que vai dominar, é você que vai decidir, é você que vai entender se vai fazer ou não. Você pode escolher seguir princípios de Deus, você pode escolher isso, e viver em vitória. Você pode escolher andar em princípios de Deus e viver em vitória, ter sucesso na sua vida, ou você pode escolher os desejos da carne, que são muito passageiros, e o mundo lhe tragar rapidamente, porque existe uma porta aberta para a maldade. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Dá um toquezinho no teu irmão e diz assim: vigia, irmão, porque nós estamos num tempo de praia. Todo mundo indo para a praia, e eu não sou contra a praia, pelo contrário, eu quero, se der certo, eu ir na praia. Eu só quero dizer para você: ei, cuidado para que você não tome decisões erradas ali nos ambientes. Eu preciso entrar num lugar, num ambiente, e nesse ambiente eu preciso ser o diferencial em Deus. As mudanças que você tem na sua vida, porque tem gente que é assim, se envolve nos momentos, e daqui a pouco a gente não sabe mais quem é quem, né? E aí, de um golinho de vinho, daqui a pouco o cara está embriagado. Então tome cuidado com as decisões. E quando eu estou falando isso, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno porque bebeu um copo de vinho, mas tem gente que não deve tocar em vinho, principalmente você que já teve problema com algum tipo de bebida alcoólica. Tem que tomar muito cuidado. Então nós precisamos olhar e observar, porque são detalhes, e na vida nossa hoje, gente, é isso. Eu quero que você entenda, não foi por acaso que Deus escolheu Moisés. Vamos estudar um pouquinho a história de Moisés? Eu quero que você abra a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, 23, aqui no telão vai estar, até o verso 26, nós vamos ler aí, para você entender o que eu quero falar hoje para você. E talvez você sair daqui dizendo assim: eu preciso decidir que eu vou viver isso. A palavra de Deus vai dizer assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, e aqui está o grande segredo, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Meu Deus! Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos ver
algumas decisões de Moisés que nós podemos também colocar na nossa vida hoje. Pensa que o Egito hoje é o mundo, tá? E que se a gente se envolver com os prazeres do mundo e esquecer de Deus, a gente pode levar chumbada. Está vendo? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Primeira coisa, escute isso, uma decisão de Moisés que foi assertiva. Ele escolheu seguir o Senhor e renunciar aos prazeres. Quantos estão comigo? Isso é sério. Não é fácil eu virar as costas, gente. Porque, gente, vamos falar a verdade, o pecado é bom ou não é? Ah, não, é. Ei, o pecado é prazeroso. Fazer coisa errada, gente, é muito bom. Só que existe consequências. Sim ou não? Precisamos entender isso. E aqui a gente ou decide ou renuncia esses prazeres que são rápido. Imagina isso. Ele está dizendo muito claro aqui. E nós precisamos então entender isso. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, que o próprio Senhor vai nos colocar na posição de decidir. E Ele inclusive nos ensina a decidir pelo melhor. A Bíblia vai dizer aí em Deuteronômio 30, 19, diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que tu vivas e tua descendência seja abençoada sobre a terra. Se você escolher pela vida, se você escolher pela bênção, está sendo posto diante de você. Ou seja, o mundo está aí, oferecendo todas as coisas. E quando eu estou falando desse mundo, queridos, para você logo entender, eu não estou falando desse mundo maravilhoso que Deus construiu. Eu estou falando de uma cosmovisão, de uma estrutura que foram sendo seduzida e destruída, que a gente hoje precisa retomar todas essas coisas de volta. O reino de Deus precisa ser implantado na terra, porque a Bíblia fala isso no Pai Nosso. Pai nosso que estás, venha a nós o teu, e seja feito a tua vontade, assim na terra como é no... Qual que é o desejo do coração de Deus então? Implantar o reino dele sobre a... E qual é o agente de mudança e transformação para que isso aconteça? Bata no seu peito e diga: eu sou responsável para que isso aconteça. Quais estão me entendendo? Então, queridos, não dá para a gente poder ter algo diferente a não ser escolher pelo Senhor. Deuteronômio 30, 20, a parte A desse versículo diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, isso vai fazer toda a diferença. Eu quero que você logo entenda: o pecado é transitório, é muito passageiro, é rápido. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos todos os dias ouvindo situações, conversando com pessoas, e às vezes a gente fica surpreso como as pessoas estão se apegando a esse mundo, porque elas começam acharem que está tudo normal, e nós estamos tentando dizer: gente, vamos sair disso. Alguém que recebeu Jesus e vai caminhar na presença de Deus, ele tem que entender que as tentações e as escolhas às vezes virão, mas nós precisamos decidir pelo Senhor. Nós vamos ter tentações. Jesus teve tentações, e você vai ver o que aconteceu com Jesus. Eu quero que você olhe Hebreus capítulo 11, 26, só para relembrar você desse texto, para você entender. Olha só: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O mundo representa
o Egito hoje. O Moisés decidiu dizer não ao Egito e dizer: eu tenho Cristo. E por causa disso você vai ouvir toda a história do Moisés. Depois você vai ler lá que ele vai tomar posição. E já já eu vou explicar isso para você aqui. Segunda decisão assertiva de Moisés. Moisés escolheu o legado de Cristo acima dos tesouros do Egito. Para nós hoje está sendo proposto todos os dias coisas, vantagens, e nós precisamos decidir pelo sim de Deus. Atos capítulo 7, 22 a 24 vai contar a história de Moisés. Olha quem era esse Moisés, para você entender. Olha o que Deus fez através de um homem. A Bíblia vai dizer assim: olha, Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ou seja, ele tinha de tudo de melhor que você possa imaginar, de conhecimento, e era poderoso em palavras e obras. Ele era diferente para a cultura daquela época. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o opróbrio, matando o egípcio. Imagina isso. Eu fico pensando o Moisés, ele com todo o entendimento, ele com toda a oportunidade de viver e dizer: não quero nem saber desse povo, eu estou vivendo o bem bom, eu estou vivendo as maravilhas que eu imagino que é bom para mim. Mas o Moisés ficou indignado, porque ele viu injustiça, e não tem coisa mais poderosa que Deus está buscando no nosso coração hoje, é a gente entender isso, a importância daquilo que é justo. E nós precisamos entender que seria isso hoje, isso que nós estamos ouvindo aqui, não aceitar o mundo como padrão, porque muitas vezes nós estamos aceitando o mundo como um padrão já, está ficando muito perigoso. A gente já está ouvindo pessoas dizendo assim: olha, é melhor que os nossos filhos se deitem com uma moça, porque a gente já fica menos despreocupado com algumas outras situações. Eu já ouvi isso. E nós tivemos que falar: ei, a palavra de Deus não diz isso. Você está indo na contramão de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que você precisa buscar santidade na vida da sua casa, porque senão, talvez as suas gerações serão contaminadas e serão destruídas. Como estou entendendo isso? E as pessoas vão levando isso de qualquer jeito. Ou a gente muda isso, ou a gente vai continuar vivendo o padrão do mundo. Agora, presta atenção nisso aqui. O padrão de Moisés, queridos, para a sua época, para a sua informação, ele era um príncipe. Presta bem atenção nisso, porque isso aqui é uma chave que eu quero te entregar agora. O Moisés era príncipe na sua época. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. O grande segredo aqui, queridos, é que Deus nos está dando a oportunidade de entender algo muito poderoso aqui, que eu e você fomos chamados para ser reis. É um diferencial, porque entenda bem, quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos constituiu como reis e sacerdotes, para cumprir o propósito de Deus na terra. Agora, qual é o serviço de um sacerdote? Lá no Velho Testamento, qual que era o serviço de um sacerdote no Velho Testamento? Era você trazer os teus pecados
um animal que se trazia e o sacerdote fazia um ato. A Bíblia diz que o véu se rasgou e hoje nós não precisamos mais de um sacerdote, porque nós temos hoje a oportunidade de fazermos os nossos sacrifícios. Porque se você for ler o texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, que fala sobre o chamado de reis e sacerdotes, você vai ver que hoje o que ele dá para nós é a oportunidade de que eu e você podemos fazer os nossos sacrifícios santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto de mudança. Agora eu não preciso mais levar um animal, só que eu tenho que levar todos os dias diante de Deus as minhas confissões, os meus erros, as minhas falhas, e fazer um sacrifício diante de Deus. Porque o sacrifício que Deus quer não é você ir para o monte. Eu quero fazer sacrifício, você passar 10 dias em jejum. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O sacrifício que Deus quer é que você vá diante dele, reconhecendo os seus pecados, as suas falhas, se amoldando à vontade de Deus e não ao mundo. Isso vai fazer toda a diferença. Eu poderia estar dando uma palavra hoje. Gente, vamos para a praia, uhul, né? E todo mundo alegre, e vamos que vamos, vai ter ônibus, vai ter. Mas Deus está dizendo assim: hoje nós precisamos mudar a nossa vida. Nós não podemos nos amoldar ao mundo, precisamos trazer mudança na nossa vida. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. Olha para a pessoa que está perto de você e diga para ele: ei, sacerdote, cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida das pessoas que estão perto de você. Sacrifício vivo e santo a Deus, todos os dias. Leia depois essa história de Moisés, você vai ver o tanto que é lindo. Terceira decisão assertiva de Moisés, e essa é a última para a gente poder fechar. Porque nós vamos parar os cultos pela manhã esse mês, quase que todo mundo entrando de férias, né? Esse mês a gente para, mas dia 10 começam os nossos cultos de verão. Pensa num culto poderoso na quarta-feira, e nós vamos estar trazendo alguns pregadores, algumas pessoas, vai ser avivamento, né? Nós vamos estar trazendo o pastor Misak para estar ministrando na próxima quarta-feira, dia 10. Depois o Bruno gerando palavras proféticas aqui. Depois nós vamos ter o pastor Agenor, que vai ministrar também. O apóstolo Alan, que está vindo aí, vai fazer também uns 2 dias conosco. Nós estamos recheados de programação, porque a gente dá oportunidade, porque tem muita gente indo para a praia, e é por isso que eu estou vacinando todo mundo, porque está todo mundo indo para a praia e já precisa ir vacinado, com cuidado, né? Colocando colírio nos olhos, cuidado naquilo que vai falar, no que vai ingerir, tomar muito cuidado, para que você não tenha prejuízos. Aleluias. Vocês não vão ficar com raiva de mim não, né, gente? Amém. Vocês são bonzinhos. Terceira decisão assertiva de Moisés. Moisés escolheu a perseverança no temor do Senhor como a única opção da sua vida. Pensa que Moisés foi confrontado nas suas atitudes. Ele errou, matou um egípcio, e por causa disso ele foi muito confrontado. Depois ele foi rejeitado, e depois ele foi levado para o deserto. Você sabe da história de Moisés, que ele foi para o deserto, passou 40 anos lá no deserto. Pensa, 40 anos para poder, por causa de uma decisão, né? 40 anos para ser ajustado. Lá no deserto ele se encontrou com o Senhor, e lá no deserto ele recebeu uma ordem de
de libertar o povo que estava na escravidão. Deus tinha ouvido o clamor do povo, e Deus então vai levantar pessoas com decisões assertivas, para libertar pessoas. E esse Moisés, ouvindo a voz de Deus, ele vai para fazer aquilo que Deus mandou. Agora, olha que chave nós podemos entender aqui. Escute isso. O mundo que ele enfrentou e venceu, você precisa entender. O mundo que ele enfrentou e venceu, agora ele recebe autoridade para libertar o povo que estava lá. Deixa eu te falar uma coisa para você entender aqui. Quem liberta escravo é alguém livre. Gente que está presa não consegue libertar ninguém. Por isso nós precisamos estar livres. Deus, Ele te ama, Ele quer te usar poderosamente. Agora tem uma coisa: como escravo você não vai conseguir libertar ninguém. Por isso você precisa ter as decisões certas, caminhar nas direções certas. Escute isso, eu quero te falar hoje. Deus não vai escolher alguém por acaso. Deus vai escolher pessoas que vão decidir a andar no caminho do Senhor, talvez a abandonar coisas que estão te prendendo, decisões que vão mudar a sua história. Nós precisamos disso. Então faça decisões assertivas. E recomeçar nunca é fracasso, gente. Talvez seja ajuste de rota. Você precisa seguir o GPS. Eu sou teimoso com o GPS. Às vezes eu estou ali dentro de São Paulo, porque em São Paulo você tem que ficar de olho no GPS, né? Porque senão a volta é enorme para você poder voltar para o mesmo lugar, e perde muito tempo. Aí ele diz, recalculando a rota. Mas ainda bem que ainda tem alternativa, né? Mas eu e a pastora Cardene, às vezes nós brigamos no GPS, né? Eu digo, amor, eu acho que é por aqui. Amor, vamos seguir o GPS. É mais fácil, né? E a gente precisa, porque às vezes a gente vai conhecendo os caminhos, e esse é um problema, porque a gente começa a ficar na vida da igreja tendo os macetes. Já viu isso? Eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que você precisa ouvir a voz de Deus. O GPS é como se fosse a voz de Deus dizendo assim: vire à esquerda, ei, pare, você está indo longe demais, você precisa mudar a história. Sabe por quê? O GPS é como Deus, que conhece a sua história, sabe o caminho que você vai trilhar, até se tem ou não buraco na pista, ou um acidente, carro quebrado. Eu ficava sem entender, porque todas as vezes que eu vou para aquela região de lá, chega ali antes de Neirópolis, ele me manda entrar por dentro de Goiânia. Eu digo, não vou por aí não, eu vou aqui direto. E eu fiz isso muitas vezes. Quando foi agora, no retorno da nossa vinda de lá para cá, a gente resolveu obedecer o GPS. E depois a gente diz, amor, como é tão perto por aqui, como é tão jóia essa estrada. A gente ficou, né? Gente, era só obedecer. Fácil assim. Fala para o teu irmão, é fácil. É só obedecer a voz de Deus. Escolha caminhar com Cristo. Renuncie os prazeres do mundo. É fácil. Vamos ficar em pé para dar a sensação que está acabando. Eu queria que nossa equipe de louvor viesse estar aqui conosco. Eu queria dizer para você hoje, a sua decisão vai mudar o rumo da sua história. Escolha a perseverança.
na caminhada, olha só o que eu vou falar para você. Na caminhada, a gente vai ter situações. Andar com Cristo, gente, é renúncia. Andar com Jesus é viver promessas, mas é renunciar a algumas coisas. Só tem um detalhe: os resultados serão poderosos. E eu queria dizer a você hoje, a sua escolha vai apontar para aquilo de melhor que Deus tem para você. Não tenha medo de fazer uma decisão assertiva. Talvez você, nessa caminhada, não ouviu a voz do GPS, não ouviu a voz do Senhor. Talvez você errou, falhou, mas isso não fala que você não tenha direito de retomar, de dizer: eu errei. E o que Deus mais quer hoje é que você só reconheça, dizendo: Senhor, eu errei, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade, Senhor, eu só quero isso. E você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você, como o filho pródigo que foi atrás do pai, e o pai estava de braço aberto, porque você não vai ver outra coisa no seu pai vindo para abraçar o filho. Ele está de braços abertos para você hoje. Vamos adorar o Senhor.